tricolor e um Rogério Ceni sorridente. Afinal de contas, tem final da Copa Sul-Americana neste sábado, duelo contra o Independente Del Valle. 10 anos atrás conquistava essa mesma Sul-Americana. Tudo bem? Um abraço para você, André Kfouri. Boa noite, Felipe. Um abraço para você. Boa noite a todos. Desde já um excelente fim de semana para a torcida de São Paulo. Um maravilhoso e inesquecível sábado, porque as coisas vão se decidir em Córdoba. Daqui a pouco a gente vai para lá. Mas rapidamente no início, essa frase do Rogério, ao dizer que, na opinião dele, talvez seja o melhor momento do time do São Paulo do ponto de vista psicológico, mental. Isso é muito importante e é uma ótima notícia, um ótimo sinal. 10 anos separam o primeiro título desta final, um período que mudou a vida do torcedor são paulino. Uma década dessa cena. O jovem Lucas despedia-se do São Paulo. Hoje, depois de quase 10 anos de Europa, seu retorno ao clube para encerrar a carreira vira e mexe é cogitado. Rogério Ceni já parou há muito tempo, 6 anos e 9 meses. Há 5 anos e 9 meses é treinador e dirige o São Paulo pela segunda vez, tendo no meio disso trabalhado em 3 clubes. Na posição de goleiro, o tricolor segue à procura de um substituto. Mas não é só de goleiro que o São Paulo está atrás. Descontando a boa passagem de Muricy Ramalho do fim de 2013 ao início de 2015 e a rapidíssima de Hernan Crespo em 2021, coroada com a saída da fila via Campeonato Paulista, passou longe de achar um comandante capaz de montar um time realmente confiável. Pior, nunca mais encontrou a sua grandeza esportiva e moral. Esportivamente, o máximo que conseguiu nas grandes competições foi chegar numa final de estadual aqui, uma semi de Copa do Brasil acolá. Assim, liderou algumas rodadas dos brasileiros de 2018 e 2020 e brigou para não cair em 4 edições do campeonato. A dívida cresceu de forma substancial, a estrutura antes tão elogiada deteriorou-se e a política interna impede perspectivas animadoras. A médio prazo não há como enxergar sinais para uma mudança de ambição. Em outros tempos, o troféu da Sul-Americana teria para o torcedor um peso muito menor. Muitos destaques dessa final, já o André já sublinhou inclusive uma frase do Rogério Ceni que a gente mostrou na abertura, já Rogério Ceni, Luciano, que participaram do evento pré-final na entrevista coletiva, mas agora a gente vai para Córdoba conversar com a nossa equipe, com Vinícius Nicoletti, com Vitor Birner e com Capitão Lugano. Nicoletti, faça as honras da casa, boa noite para você. Fala, Felipe, boa noite para você, boa noite, André, fã de esportes. Estamos aqui em frente ao estádio Mário Kempes. São Paulo fez o reconhecimento no gramado, deu uma visita ali, um passeio e antes teve entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni e também do atacante Luciano. Aí a gente viu aí a resposta do Rogério Ceni, daqui a pouquinho também a gente fala sobre isso. Mas o clima da cidade, hoje não tem torcedor aqui perto do estádio, né? Ninguém pode chegar a 200 metros do estádio, tudo cercado, mas a cidade já está tomada por São Paulinos e a caravana do São Paulo ainda nem chegou. Chega no dia do jogo, né, Birner? Lugano, o que você sentiu do clima aqui de Córdoba? Tá tricolor? Não, boa noite, amigos lá no estúdio em Brasil. Eu cheguei ontem a Córdoba, né? Já ontem se veia uma movimentação importante de São Paulinos, mas hoje, obviamente, acentuou. Você vê no centro, na FanFest, realmente muito torcedor, mas principalmente, como eu falava anteriormente, torcedor alegre, né? Alegre, desfrutando este momento. Acho que ese es el sentimiento más notorio, ¿no? Torcedor, tanto cuanto Rogério, que es difícil de disfrutar de un momento, ¿no? Él no gusta disfrutar, está disfrutando las horas previas, ¿no? La semana previa está final, está feliz. Entonces, acho que, bueno, todo se debe a esta volta do São Paulo, a una definición de un torneo internacional. Y yo faço, siempre repito, eu leo muitas manchetes internacionais, né? E na Argentina, no Uruguai, em Chile, no Equador, as manchetes são o gigante voltou, né? O gigante acordou. Então,
Ni nós a veces temos a referência de lo que São Paulo marcou no continente como instituição brasileira, né? Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Então acho que esta volta de São Paulo faz bem ao futebol sul-americano, faz bem ao futebol brasileiro, faz bem e engrandece esta final e obviamente deixa nós felizes, né? E a importância da torcida, Birner, para esse título. O estádio não estará lotado, expectativa de público de 10, 15 mil torcedores, no máximo 15, porque a gente vê a Conmebol distribuindo ingressos pela cidade, mas o torcedor São Paulino que está aqui está empolgado. Primeira coisa, boa noite a você, ao Lugano, aos colegas no estúdio, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que esse campeonato marca uma coisa diferente que o próprio Plihal cita na reportagem. O São Paulo sempre teve uma torcida que apoia, mas essa torcida sempre teve muito auxílio de uma grande equipe. Estou falando, obviamente, de quando o São Paulo conquistou os seus títulos internacionais. É só lembrar que o São Paulo, por exemplo, chegou a conquistar uma Copa Conmebol, fazendo 6 no Penharol, tomando 3 no jogo de volta com o Expressinho. Com o Expressinho, com o segundo time. Com o segundo time. Eu estava no estádio. Xinguei Rogério esse dia. Esse dia defendi o Rogério. Começando a carreira como goleiro do São Paulo. Faz parte. O time... Primeira vez e única. Né? São Paulo é um time gigante na sua história. E isso tem muito a ver com as várias máquinas que o São Paulo montou de jogar futebol, e foram várias máquinas, 5 títulos estaduais nos anos 40, quando o campeonato estadual era mais importante, títulos nos anos 50, aí tem um jejum por conta da construção do Morumbi, e aí começa a ganhar nos anos 70, ganha com o Gerson e Pedro Rocha, Forlan, aí volta, ganha o Campeonato Brasileiro primeiro em 77, aí monta a máquina nos anos 80, aí tem o time do Cilim no meio dos anos 80, aí tem o time do Raí no meio dos anos 90, e tem o time do Lugano. E esses times, obviamente, facilitaram para o torcedor. Esse não facilitou. Esse exigiu muito do torcedor. E o torcedor correspondeu como se fosse, literalmente, aí não é um clichê, o 12º, o 13º jogador em campo, principalmente nos jogos do Morumbi. Então, se esse título acontecer, ele, para mim, terá 2 marcas. De um time guerreiro, empurrado por sua torcida, e do Rogério Ceni, uma lenda do clube, conquistando um título pelo clube exatamente onde ele tem a sua carreira marcada e onde ele sempre vai ser tratado como um dos maiores jogadores da história. Então é isso, Felipe, o estádio não estará lotado, mas o São Paulino que comparecer, isso não tem dúvida, vai fazer barulho. Obrigado, a gente já volta a Córdoba, vou conversar aqui com o André Kfouri também sobre essa final. André, um título é importante, naturalmente. Se um clube tem problemas financeiros, não é só um título que arruma isso, se tem problemas políticos, não é um título que arruma isso, mas certamente um título, pelo momento que vem o São Paulo, algum impacto gera. Qual você imagina, caso se confirme uma conquista, de sequência, de mudança de rumo numa história recente do São Paulo? Pois é, Felipe, o torcedor mencionado no material que o André nos preparou e mencionado agora na conversa dos nossos companheiros em Córdoba, que é uma peça fundamental da caminhada do São Paulo até essa decisão da Copa Sul-Americana, ele pode fazer pouca coisa em relação a como o clube é administrado, os problemas financeiros que prejudicaram tanto o São Paulo na última década, todas as coisas que acontecem do ponto de vista administrativo, que o torcedor, evidente, vê e não gosta. Mas ele pode ajudar, ele pode colaborar, ele pode participar, ele pode alimentar, ele pode estimular. E a torcida do São Paulo tem feito isso de maneira notável nos últimos anos e fez durante essa temporada, em especial nessa caminhada que vai terminar, a gente ainda não sabe como, mas tem tudo para terminar de uma maneira muito feliz, muito emocionante e absolutamente inesquecível na tarde desse sábado. Eu lembro do dia em que o São Paulo foi campeão paulista. Então foi o primeiro título em muitos anos, o primeiro troféu desde a final da Copa Sul-Americana, que acabou no meio do jogo. Aquilo que a gente já vinha conversando, que o torcedor do São Paulo também lembra. Não é um título que possa satisfazer essa torcida, historicamente acostumada a coisas muito maiores, muito menos o clube que fez essa torcida se acostumar com essas coisas que são muito maiores. Mas serviu para uma geração de São Paulinos, pela primeira vez, ver e sentir o time campeão. Foi a primeira segunda-feira da vida de muitos São Paulinos que agora estão empolgados com a decisão da Copa Sul-Americana, com troféu, com camisa, com faixa, com essa sensação. E o futebol é isso. Se o futebol for uma coisa só, e é claro, o futebol é tantas coisas ao mesmo tempo, mas se for uma coisa só, é esse sentimento. Então,
Se o São Paulo for campeão amanhã da Copa Sul-Americana, não vai resolver os problemas que o clube atravessa, não vai significar imediatamente uma volta aos dias de glória, mas vai mostrar e vai fazer muita gente sentir como é bom ser campeão de um troféu que, ao contrário, diferentemente do Campeonato Paulista, tem sim muito valor.